Olá a todos. Vivemos momentos difíceis, momentos complicados no nosso país, na Europa, no mundo, e estamos aqui para poder falar daquilo que o Senhor nos está a dizer neste momento na sua palavra. Eu mesmo estou fechado aqui num quarto, em virtude de ter estado fora do país e então por questões de segurança estou nesta situação. Desde já as nossas desculpas, mesmo em nome da Igreja Batista da Graça, estamos a tentar fazer o nosso melhor para poder chegar com a palavra de Deus às vossas vidas. Por isso, nós queremos também partilhar o Evangelho convosco, queremos partilhar a palavra do nosso bom Deus e iremos tentar responder algumas perguntas através do livro de Jó. Nesse sentido, as perguntas que nós vamos tentar responder são as seguintes. Primeiro, qual a importância de sabermos que Deus é soberano no meio do caos? Segundo lugar, como podemos saber em quem confiamos? Em terceiro lugar, tentamos nós arranjar explicações porque é que estas coisas nos estão a acontecer? Se sim, quais os problemas que daí podem advir? Em quarto lugar, haverá propósitos para o sofrimento? Vamos então abrir as nossas Bíblias com toda a humildade para entendermos o que Deus tem para nós ao longo deste livro. E vamos abrir agora as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 a 3. Jó, capítulo 1, versículo 1 a 3. Vou dar algum tempo para poderem abrir então as Bíblias em Jó, capítulo 1, versículo 1 a 3. E diz o seguinte: Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Era um homem bom e honesto, temente a Deus e não fazia nada de mal. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas e possuía muitos rebanhos, 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 burras. Tinha ainda um grande número de serviçais. Ele era, de facto, o homem mais rico entre todos os do Oriente. É interessante notar que o livro de Jó começa logo por descrever quem ele era, para deixar bem claro os propósitos de Deus para a sua vida, assim como para percebermos o que ele passou face ao que ouviu perante os seus amigos. Diz-nos o texto então em Jó que Jó era íntegro, era reto e temente ao Senhor. Era casado, tinha 10 filhos e era considerado uma das pessoas mais ricas. Vemos também descrito o número dos animais, porque a riqueza era vista em Israel dessa forma. Isso será então importante para compreendermos melhor o livro, retirarmos então as lições e as devidas aplicações para a nossa vida, para vivermos então cada vez mais como Cristo. Vamos então olhar agora para o capítulo 1, versículo 8 até o versículo 12. Então o Senhor perguntou-lhe: Não reparaste no meu servo Jó? Não há outro como ele no mundo. É um homem bom e honesto, muito religioso e não faz nada de mal. O diabo respondeu ao Senhor: Achas que os seus sentimentos religiosos são desinteressados? Não é verdade que, tal como uma cerca, tu o proteges de todos os lados a ele, à sua família e a tudo o que lhe pertence? Não é verdade que abençoaste todos os seus trabalhos, de tal modo que os seus rebanhos cresceram enormemente por todo o país? Mas experimenta levantar a mão contra aquilo que é seu, e verás se ele não te amaldiçoa, mesmo na tua frente. O Senhor disse ao diabo: Tudo o que lhe pertence está à tua disposição, mas nele mesmo, na sua vida, não podes tocar. Depois disto, o diabo retirou-se de junto do Senhor. Então, perante o sofrimento, lembremos-nos do seguinte. Primeiro, Deus é soberano. Deus disse ao diabo de uma forma clara que Jó era um servo fiel. Versículo 8. Este é o ponto de partida para a compreensão da história. No entanto, o diabo queria tentar dar uma lição ao Senhor Deus, pois achava que Jó apenas o servia porque a sua vida era próspera e contava com a proteção de Deus. Achava mesmo que se Jó perdesse tudo, certamente não mostraria mais a sua fidelidade. Interessante notar que o diabo, para fazer o que queria, teve de pedir autorização a Deus. O diabo sabia que não tinha livre-arbítrio para fazer aquilo que ele queria. Há uma música do Samuel Lúria que diz que nós temos corda, mas que está presa a uma mão maior. É precisamente isto. O diabo não podia fazer aquilo que ele queria. Então teve que pedir autorização àquele que é soberano. No entanto, para compreendermos melhor a história, Jó não sabia de nada.
Jó não tinha acesso a informação nenhuma. E esta é uma lição para nós. Devemos saber que Deus é sempre soberano e que por isso Ele traça os limites. Nada nos acontece sem a sua permissão, porque tudo o que nos sucede visa a nossa transformação, mesmo sem haver compreensão, muitas vezes nas nossas vidas. Confiarmos na soberania de Deus é descansarmos na obra das suas mãos. Deus não reage às situações. Deus não reage às adversidades. Ele não conhece apenas as coisas de antemão. Deus controla tudo porque Ele é soberano. Deus reina. Diz a Bíblia que nem um pássaro cai sem o seu consentimento. Por isso, nada surge ao acaso. Deus sabe o que faz e também permite certas situações na nossa vida. Uma nota sobre isso. Ao permitir certas coisas, Ele está, em última análise, a realizar a sua vontade. Certamente que todos concordaremos que tudo o que se passou com Jó foi apenas o realizar da vontade de Deus e não um plano falhado do diabo para com Jó. Deus não brinca. E muito menos Deus anda a medir forças com alguém. Deus é soberano. Deus reina. Será que o louvamos por causa disso? Do versículo 13 ao versículo 19, podemos ver que Jó perdeu todos os seus filhos, como toda a sua fortuna. E no fim de perceber o que tinha acontecido, ele disse algo incrível. Reparemos versículo 21 e versículo 22 do capítulo 1. Eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu hei de voltar ao seio da terra. Deus me deu, Deus me tirou. Louvado seja o seu nome. E apesar de tudo isto, Jó não ofendeu a Deus, nem disse nenhuma palavra de protesto contra ele. Perdeu tudo, perdeu os seus filhos, creio que é a coisa mais difícil que pode haver. Perdeu toda a sua fortuna. E ele disse, Deus deu, Deus me tirou. Louvado seja o Senhor. Nenhuma palavra de protesto contra Deus. Quando vivemos então em pleno louvor a Deus, teremos mais facilidade em reconhecer a obra das suas mãos e exaltá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele nos dá, como também por aquilo que Ele nos tira. A essência do nosso louvor não deve estar nas bênçãos que nós recebemos, mas sim em quem Deus é. Será que isto é uma realidade? Será que louvamos a Deus em todos os momentos da nossa vida? Louvaremos a Deus no meio desta calamidade provocada pela Covid-19? Louvaremos a Deus mesmo quando estamos confinados no nosso quarto e não podemos sair daqui nem sequer abraçar os nossos filhos ou a nossa mulher há mais de 2 ou 3 semanas. Se lêssemos o capítulo 2, iríamos ver que Jó também perdeu a sua saúde. O seu corpo ficou num estado miserável. E muitas vezes nós dizemos isto. Desde que tenhamos saúde, eu consigo tudo. Desde que Deus me dê saúde. Mas na verdade Jó também perdeu a sua saúde. No capítulo 3 podemos ver que Jó apenas amaldiçoou o dia da sua morte, face às tamanhas dores que suportou. Isto só foi possível porque Jó sabia quem Deus era, reconhecendo então a sua soberania. Perante o sofrimento, lembre-se, primeiro, Deus é soberano. Em segundo lugar, lembre-se, cuidado com as explicações. Do capítulo 4 ao capítulo 31, nós podíamos ver as preocupações de Jó. Eles foram tentar ajudá-lo. No entanto, estes amigos, em vez de o ajudarem a confiarem cada vez mais em Deus, tentaram explicar as ações de Deus. Vejamos o que eles disseram. Elifaz. Este é aquele tipo de amigo que vem num momento difícil para derrubar ainda mais a pessoa. Não sei se nós temos pessoas assim na nossa vida. Às vezes até podem fazer isto de forma inconsciente. Pessoas que vêm ter connosco apenas para nos derrubar. Ele chegou ao ponto de dizer a Jó que ele era tão sábio para os outros, mas quando na verdade os problemas, quando chegavam até à sua vida, ele ficava neste estado de murmuração. Mas na realidade, até aquele momento, Jó apenas tinha desabafado e lamentado o estado em que tinha ficado. Depois então de ter acusado de incoerência no seu viver, disse-lhe também que a sua larga experiência de vida permitia-lhe interpretar aquele sofrimento. Com isto, ele estava apenas a mostrar a sua superioridade. Eu já passei por muito,
Eu já vivi o que tu viveste, eu já vi muita coisa, então tu estás a passar isto por causa disto. É verdade que nós temos de ouvir as pessoas com mais maturidade cristã. Mas quando alguém se faz valer dessa maturidade para mostrar superioridade, é porque na verdade não tem maturidade nenhuma. Devemos nos lembrar que as experiências da nossa vida são meras experiências e que elas não são doutrina. Qual a diferença? As pessoas podem ter tido experiências iguais, mas Deus pode ter propósitos diferentes para a vida de cada um. Por outro lado, a doutrina é o padrão de Deus para todos. É o caminho pelo qual não pode haver nenhum desvio. Vamos ver outra pessoa. Não era fictícia e por isso podemos encontrar no texto bíblico a terra de onde vinha, como também a sua ascendência. O nome dele era Bildad. Quando falou com Jó, disse-lhe que aquele sofrimento iria passar e que por isso não precisava ficar assim. É aquele tipo de pessoa que nos diz: vai ficar tudo bem. Para que é que estás a sofrer? Vai ficar tudo bem. Além disso, reclamou com Jó por este ter falado daquela forma com Deus. Bildad disse a Jó que se ele estava a sofrer era precisamente porque tinha pecado. Ou seja, sofrimento é igual a pecado. Esta foi precisamente a mesma atitude com que os apóstolos olharam para o homem cego. Em João, no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 2 e 3. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Se acharmos então que o sofrimento é o reverso da medalha de uma vida de pecado, então quando acontecem coisas boas na nossa vida, seguindo a mesma lógica, elas são fruto do nosso mérito e não resultado da graça de Deus. Só que no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, lemos que todas as coisas boas que nos acontecem, elas são fruto da dádiva do nosso bom Deus. Logo, temos de ter cuidado ao dizer que o sofrimento existente na nossa vida é fruto de algum pecado e que por isso nós estamos a pagar pelo mesmo. Jesus sofreu e não pecou. Logo, este argumento cai por terra. Como também ao sabermos que Jesus foi à cruz, a nossa conta foi saldada, quer nos nossos pecados que cometemos, como também naqueles que iremos cometer. E faça isso, então já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O terceiro amigo de Jó, Zofar, é o tipo de pessoa que tem sempre explicação para tudo e para todos. Além disso, emite sempre a sua opinião e fala sem qualquer tipo de compaixão. Disse também que se Jó perdeu todos os seus bens, foi porque ele tinha desprezado os pobres. Lembram-se o que Deus tinha dito sobre Jó? Com toda a certeza que Zofar estava a falar segundo a sua sabedoria e não segundo a sabedoria de Deus. Achava também que se Jó tinha pecado, ou então alguém da sua família tinha pecado, então Deus estava a querer dar-lhe uma lição e ele não estava a aproveitar a oportunidade. Ou seja, este amigo de Jó era um legalista. Como achava que Jó não estava a fazer o que era correto, então não tinha o favor de Deus. Será que é isso que nós aprendemos através do Evangelho? Por fim apareceu o último amigo, Eliú. Esperou pela sua vez, talvez por ser o mais novo. Disse até algumas palavras com conteúdo bíblico e colocou o foco na pessoa certa, em Deus. Embora também acusasse de Jó de ter reagido mal com Deus, depois de ter ouvido as palavras dos seus amigos. Sofreu tanto. Jó, além do sofrimento, teve que ouvir palavras de amigos com coisas terríveis para a sua vida. Por isso, uma lição para cada um de nós. Tenhamos cuidado com as explicações perante o sofrimento, perante a Covid-19. Até porque provavelmente podemos não saber as razões. E ao queremos ajudar as pessoas, ao queremos motivar as pessoas, apenas estamos a fazer com que a pessoa se culpe mais e aumente assim o seu sofrimento. Nós não precisamos de explicadores, até porque seria um tiro no escuro. Precisamos sim de pessoas neste momento que nos levem até Deus e que nos ajudem a glorificá-lo em momentos difíceis como este. Mais do que explicações, faça orações pela vida de alguém. Em terceiro lugar,
Deus é digno de confiança. Jó sabia quem era Deus. Apenas claudicou quando ouviu os seus amigos apontarem-lhe culpas por aquilo que se estava a passar, sendo que, na ótica dele, ele não tinha feito nada. Vejamos então a confiança que Jó sentia. Jó capítulo 16, versículo 19 a 21. Jó capítulo 16, versículo 19 a 21. Mas deve haver certamente no céu uma testemunha que seja por mim. Há alguém lá em cima que declara a meu favor, que interprete os meus pensamentos diante de Deus, a quem imploro com lágrimas. Que esse sirva de árbitro entre o homem e Deus, como acontece em questões entre os homens, pois os curtos anos passarão e para a senda sem retorno me encaminho. Jó então estava a dizer que certamente tinha uma testemunha perante Deus. Ele sabia que não estava só. Ele acreditava na promessa, na vinda do Messias. Nós hoje já temos a certeza de que o Messias veio, Jesus Cristo. Ele está por nós, não está contra nós. Jó também acreditava que era forasteiro neste mundo e que por isso aguardava pela restauração final. Vamos ver capítulo 19, versículo 25 e 27. Jó capítulo 19, versículo 25 a 27. Reparem nestas palavras. Eu sei que o Deus da vida é o meu libertador e Ele tem a última palavra contra a morte. E depois de assim se ter desfeito a minha pele, de novo vivo, poderei ver a Deus. Hei de vê-lo a meu favor. Hei de vê-lo com os meus olhos, sem estranhar. O meu coração anseia para que isso aconteça. No entanto, apareceram os seus amigos, cheios de opinião a dar, e isso fez com que ele ficasse prostrado e exigisse uma resposta a Deus sobre o que se estava a passar. Deus respondeu, não por ser servo de Jó, mas porque Deus, na sua graça, decidiu responder a Jó, por ser Senhor sobre tudo e todos. Avancemos para o versículo 38, versículo 2. Jó capítulo 38, versículo 2. Perante, então, os questionamentos que Jó fez depois de ter ouvido as palavras dos seus amigos. Quem é que vem denegrir os meus planos? Quem é que vem discernir os meus planos, falando sem saber o que diz? Notemos primariamente como Deus se relacionou com Jó e com os seus amigos. Não precisava de fazê-lo, mas mesmo assim fê-lo. No entanto, criticou todos aqueles que falaram sem saber, porque nós não podemos compreender os planos de Deus e os seus propósitos face ao sofrimento. Às vezes, Deus, na sua graça, sim, permite que nós possamos compreender e entender algumas coisas. Saibamos que temos que viver pela fé, porque sabemos, tal como Jó disse, que o nosso Redentor vive. Deus é digno de confiança, mesmo que nós não saibamos explicar as razões para aquilo que nos acontece. Deus sabe o que faz. Deus é bom, Deus reina, Deus é santo. Confiemos nisto. Contudo, há limites para o ser humano na forma de se relacionar com Deus. Nós nunca devemos exigir nada, mas estar simplesmente de braços abertos para aquilo que Deus tem para nós. Vejamos assim o que Deus diz. Capítulo 38, versículo 3 a 5. Já que estás numa de questionar, se tens coragem, prepara-te para responderes às perguntas que te vou fazer. Já que pretendes saber a verdade, diz-me, onde é que tu estavas quando eu organizava a Terra? Sabes quem fixou as dimensões? Quem mediu com uma fita métrica? Tu sabes isso? Então Deus, nestas palavras, perante o desespero de Jó, face àquilo que ouviu dos seus amigos, Deus não vai aumentar a sua autoestima, nem nada disso. Deus fez mais perguntas a Jó, não no sentido de o pressionar ou de o enfraquecer, mas para mostrar que Jó era inferior a ele e que por causa disso devia se submeter aos seus planos. No fundo, o que Deus estava a dizer é: eu sou Deus e fiz tudo até agora como sempre quis. Nunca pedi a opinião de ninguém e nunca recebi ordens. Eu sou soberano. Sou eu Deus que reina. Se lêssemos todos os versículos, iríamos reparar que Deus nunca explicou a Jó o que tinha acontecido. Ou seja, os filhos de Deus vivem pela fé e não pelo conhecimento da ação de Deus. Nós somos limitados.
Vivemos ainda num mundo com efeitos do pecado e brevemente nós seremos plenamente restaurados. Nós somos submissos a Deus, não apenas quando temos compreensão, mas somos submissos a Deus por causa da nossa filiação, sermos filhos de Deus. Será que Jó recebeu bem estas palavras de Deus? Será que estas palavras chegaram até Jó de uma forma saudável? Reparemos, vamos avançar para o capítulo 42, versículo 3. Como se atreve alguém a denegrir a verdade com palavras insensatas? Também eu falei, sem perceber, de maravilhas demasiado grandes para mim. Jó voltou a mostrar então confiança total em Deus e percebeu que a sua ação vai muito além daquilo que ele podia entender. Então, perante o sofrimento, perante a Covid-19, lembre-se que Deus está a usar todos estes momentos para fazer muito mais do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. E Deus usa todos os momentos também para a nossa transformação. Nada acontece ao acaso e não há coincidências na vida cristã. Porquê? Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a sua vontade. Será que isto então aconteceu na vida de Jó? Capítulo 42, versículo 5. Reparem Jó, a humildade dele. Eu antes tinha ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Agora vejo-te com os meus próprios olhos. Jó compreendeu como ser sábio no meio do sofrimento, ao colocar toda a sua esperança em Deus no meio da sua dor. Fé, esperança e amor. Deus restaurou a vida espiritual, física e material. Será que vai acontecer isto também conosco? Será que depois disto tudo a nossa vida também vai ser toda restaurada? Eu não sei. Essa foi a experiência de Jó. Pode não ser a nossa, pode não ser a do nosso país. Se dermos essa explicação, nós estamos a cair no mesmo erro dos amigos. Não somos ninguém para entendermos os planos de Deus e o que irá acontecer a seguir. No sofrimento percebemos então o quanto dependemos de Deus. E no sofrimento nós devemos entender que é em Deus que nós devemos repousar a nossa confiança, a nossa vida. Deus não estava a brincar com o diabo ao braço de ferro usando a vida de Jó. Ele estava a usar o desejo maligno para fazer a sua vontade. É quando percebemos então que nada podemos, que entendemos que vale a pena confiar naquele que tudo pode. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que é uma citação de Isaías 64:4, diz que Deus já preparou para os que o amam coisas que nunca ninguém viu, nem ouviu, nem passaram pela ideia de ninguém. Deus sabe o que faz. Deus reina. Mesmo que venham as lágrimas, mesmo que venha a incompreensão, mesmo que venha a ansiedade, que é normal, coloquemos tudo isso nas mãos do Senhor. E a prova de que Deus reina, Deus cuida, é que anos mais tarde, passado muitos anos, Jesus também foi tentado pelo diabo no deserto, em todas as coisas, e não pecou, para assim cumprir a lei de Deus e ir até à cruz, para dar a sua vida por todos aqueles que reconhecerem que são pecadores e que tiverem fé na sua vida, na obra das suas mãos, para que possamos então ter vida e vida eterna. Será que já conheces este Jesus? Nós confiamos em Jesus, não é para Ele nos dar uma boa vida aqui na Terra. Nós devemos confiar em Jesus para nos dar vida, uma vida em abundância, um dia junto ao Pai, onde não haverá choro, onde não haverá ranger de dentes, onde não haverá a Covid. Mas também não é por isso que nós devemos desejar o céu. Nós devemos desejar o céu para vivermos em louvor com Deus para todo o sempre. E lembra-te, na morte de Jesus há lugar para ti. Vamos orar. Bom Deus e nosso Pai, nós estamos agradecidos pelo Teu amor,
o teu cuidado. Estamos agradecidos, Senhor, porque tu reinas. Tu és Senhor sobre tudo e sobre todos. Não há nada que escape das tuas mãos. Nestes momentos difíceis e de tribulação em que ninguém sabe aquilo que se vai passar, que nós possamos dizer com alegria, com confiança que tu reinas. Tu reinas, Senhor. Ajuda-nos a entregar todas as nossas ansiedades a ti, porque sabemos que tu irás tocar nas nossas vidas e iremos sentir a tua paz. Abençoa também todos aqueles que estão a ouvir esta palavra, Senhor. Possam aproveitar também este momento para reconhecerem que são pecadores e que precisam de Jesus nas suas vidas para serem salvos. Por isso, bom Deus, que o teu Santo Espírito possa tocar nas suas vidas. Toca também na vida, Senhor, de todas nós que já fomos salvos por ti, mas que precisamos de ser edificados, precisamos de crescer na nossa vida, Pai. Abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a que nestes momentos possamos, unidos, enfrentar todas as dificuldades. Possamos orar uns pelos outros. Que possamos, dentro de todas as limitações, servir aqueles que são mais fracos, que estão a passar por momentos mais difíceis, Senhor. Ajuda-nos a ser igreja, para que o mundo, a olhar pela forma como nós vivemos, possa crer que tu enviaste o teu Filho, Jesus. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.